Olá, paz do Senhor! Às vezes eu fico preocupado com a forma em que muitas vezes nós ensinamos a fé, como que fosse uma ação manipuladora, como que Deus estivesse com as mãos enferrujadas em uma direção e aí a gente age, a gente tem fé e essa fé significa mover as mãos de Deus, a oração move as mãos de Deus. Será que está certo isso? Às vezes a gente quer aplicar a Deus os nossos próprios critérios. Mas vamos deixar isso para o resumo que foi feito de uma pregação que eu preguei uns dias atrás falando sobre os critérios de Deus e os nossos critérios. Se você estiver vendo pelos vídeos curtos, olhei no canal abaixo que vai estar esse vídeo completo com o mesmo título. Se você estiver vendo já pelos vídeos compridos, os vídeos mais longos, continue aí. Mas não esqueça de compartilhar, de se inscrever e de enviar para seus amigos. Escute até o final os exemplos em que Deus não segue os nossos critérios e ele não é regido por fé de homem algum. Sabe uma coisa que me intriga? É a nossa necessidade de encontrar uma lógica de causa e efeito em tudo, especialmente na vida espiritual. A gente ouve muito aquela ideia de que se você seguir um passo a passo, orar, jejuar, ser fiel, fazer tudo certinho, o resultado esperado, a bênção, o milagre, vai acontecer. É quase uma fórmula, né? Totalmente. É a nossa tentativa de colocar ordem no que parece caótico, sei lá. A gente cria um roteiro mental, sabe? Se eu me preparar o suficiente, a promoção vem. Exato. Se eu tiver fé o bastante, a cura acontece. A gente quer estar no controle do processo. A gente quer que o resultado seja uma consequência direta e, assim, merecida das nossas ações. Merecida, essa é a palavra. E é por isso que a nossa análise de hoje é tão provocadora. Vamos mergulhar num material que vira essa lógica de ponta cabeça. A ideia central é que os critérios de uma força divina, de Deus, são fundamentalmente diferentes dos nossos. E que talvez as maiores transformações aconteçam justamente quando a gente menos espera. Quando não estamos preparados. Exato. Quando na nossa própria avaliação a gente nem mereceria. No fundo, é uma queda de braço fascinante entre a soberania divina e a nossa mania humana de querer seguir um ritual, né? Um passo a passo. Sim. A nossa discussão hoje vem de um sermão do pastor Ailton Santana, que se chama Os Critérios de Deus são diferentes dos nossos. E a análise dele é ousada. Ousada como? Ele argumenta que, embora a fé e a preparação sejam importantes, elas não são os gatilhos que forçam uma ação divina. Às vezes, o cenário mais improvável, a pessoa mais despreparada, é escolhida justamente para não deixar dúvidas sobre de onde veio o poder. Certo. Essa ideia de que a preparação não é um pré-requisito é bem contraintuitiva. Eu quero entender como a fonte defende esse ponto. Qual é o principal caso que eles usam para nos convencer? Então, o argumento todo é construído em cima de uma história muito conhecida, mas com uma leitura bem particular. Acontece em Jerusalém, na porta do templo chamada Formosa. Certo. Ali, todos os dias, era colocado um homem que era coxo de nascença. Ok, vamos pintar essa cena. Não é um cara que ficou doente. Ele nasceu assim. A fonte diz que ele tinha mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Ou seja, por mais de 40 anos, a única realidade que ele conhecia era a de não poder andar. A rotina dele era ser carregado e depender de esmola para sobreviver. Dá para imaginar o nível de resignação. Exatamente. Ele não estava ali num ponto de pregação, buscando milagre. Ele estava no local de trabalho dele. É isso. A expectativa dele para aquele dia era a mesma de todos os outros. Conseguir umas moedas. A fonte até menciona um detalhe cultural interessante, que na época os mendigos usavam uma capa específica que os identificava. Era como um uniforme da condição dele. Isso, um símbolo visível da identidade dele de excluído. Ele não tinha a menor expectativa de que aquela identidade pudesse mudar. E aqui vem um ponto que a análise levanta, que é de explodir a cabeça. Os apóstolos Pedro e João, que são os protagonistas da cura, passavam por ali com frequência. O próprio Jesus, muito provavelmente,
passou por aquele homem várias vezes a caminho do templo. E Nada aconteceu. Por que naquele dia? O que tinha de diferente? essa é a pergunta de $1 bilhão. E a resposta da fonte é nada. 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 Não havia nada de especial no dia, nem no homem, nem mesmo nos apóstolos. Era um dia comum. Isso é crucial para o argumento. Não teve campanha de oração, o homem não fez um voto, não teve uma preparação. A normalidade da cena é o que torna o que acontece a seguir tão chocante. Ok, então Pedro e João chegam, o homem olha para eles esperando uma moeda, e a primeira coisa que ele ouve é uma ducha de água fria. Nós não temos ouro nem prata. Imagina a cena. Eu consigo imaginar o suspiro de decepção dele. Ótimo, mais 2 que vêm de mãos vazias. Exato. E essa decepção dele é o que prepara o terreno para a surpresa. Porque a expectativa dele era tão baixa, tão material, que ele não conseguia nem conceber o que estava por vir. E aí vem a frase. E aí Pedro diz a frase que muda tudo. Mas o que nós temos, isso lhe damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Mas espera aí, o ponto que a fonte martela aqui é que o milagre não dependeu da fé do homem, certo? Ele não pediu para ser curado, ele não declarou que acreditava. Exato. Ele foi, na prática, um espectador do próprio milagre. Exatamente. Ele foi um receptor passivo. A fonte destaca que Pedro não só fala, ele age. Ele estende a mão, pega o homem e o firma em pé. A ação de Pedro é a ponte. Certo. E a cura é descrita como instantânea e completa. Os seus pés e tornozelos ficaram firmes, um homem que nunca usou aqueles músculos na vida. O que por si só já é outro milagre. Ele não precisou de fisioterapia, não teve que reaprender a se equilibrar. Nada. Ele simplesmente pulou, ficou de pé e começou a andar, a saltar e a louvar a Deus. E o detalhe final é importantíssimo. Ele não agradece a Pedro e João, ele glorifica a Deus. Uhum. A multidão fica em choque porque a identidade daquele homem, o coxo da Porta Formosa, foi apagada na frente deles. E a reação dele? Essa reação espontânea dele é a prova de que a fonte do poder não estava nos apóstolos nem nele mesmo. Foi uma intervenção externa, soberana, que quebrou a rotina e reescreveu a história daquele homem. E essa história, então, que serve de trampolim para a fonte desenvolver a ideia maior. Perfeito. É incrível como a cura desse homem que não esperava nada se torna a base para uma ideia ainda maior que a fonte explora. A questão deixa de ser sobre um milagre e passa a ser sobre como os milagres funcionam. Ou melhor, como não funcionam segundo as nossas regras, né? Exatamente. O argumento é: se aconteceu com ele, que não tinha fé, não estava preparado e não pediu, isso significa que a ação divina não está presa às nossas pré-condições. A fonte usa uma frase atribuída a Deus que é muito forte para resumir isso. Qual? Eu não sou regido por fidelidade de homem algum. Quando quero fazer, ninguém pode impedir. A soberania está acima do nosso ritual. Ok, mas um exemplo, por mais forte que seja, pode ser uma exceção. A fonte traz outros casos para mostrar que isso é um padrão? Sim, e é aí que o argumento ganha corpo. Outro caso clássico é o do paralítico no tanque de Betesda. Ah, sim. O cenário ali é ainda mais dramático. Uma multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, todos esperando o movimento das águas. Uma crença popular de que um anjo agitava a água e o primeiro a entrar era curado. Uma espécie de loteria da cura. Exato. Um ambiente de competição, desespero, superstição. E no meio de toda essa gente, Jesus escolhe um. Um homem que estava doente há 38 anos. A pergunta que eu faço, e que a fonte parece querer que a gente faça, é: por que ele? Tinha algo de especial nele? Aparentemente não. Jesus não pergunta sobre a fé dele, sobre a vida pregressa dele, nada. A pergunta de uma simplicidade desconcertante. Você quer ser curado? E a resposta do homem? A resposta do homem nem é um sim. Ele dá uma desculpa. Senhor, não tenho ninguém que me jogue no tanque quando a água é agitada. Ele ainda está preso na lógica do ritual, sabe, do método humano. E Jesus ignora completamente a desculpa. Totalmente. Ignora o ritual do tanque e simplesmente diz: levante-se, pegue a sua marca e ande.
e o homem é curado. E o mais inacreditável é que, segundo o relato, ele sai andando e a princípio nem sabe quem foi que o curou. Isso reforça o ponto de forma brutal. A ação foi tão soberana, tão independente da participação dele, que o agente da cura nem precisou se apresentar formalmente naquele momento. Não houve troca, não houve pré-requisito. Foi uma escolha unilateral e inesperada. E a fonte ainda traz um terceiro exemplo que é talvez o mais radical de todos. A história de Naamã. Naamã é o caso extremo. Primeiro, ele não é judeu. É um general sírio, comandante do exército de uma nação inimiga de Israel. Certo. Segundo, ele é um pagão, adora outros deuses. E terceiro, ele é leproso. Pelas regras humanas de merecimento religioso, ele seria o último da fila. E a fonte destaca isso, né? Que tinha muito leproso em Israel que não foi curado. Exato. Mas esse estrangeiro foi. E a atitude dele, quando recebe a instrução para ser curado, é de uma arrogância tremenda. Ele fica ofendido, não é? Muito. O profeta Eliseu manda um mensageiro dizer para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã fica indignado. Ele esperava uma cerimônia, um ritual pomposo. Ele reclama do rio. Sim, ele diz, os rios de Damasco não são melhores que todas as águas de Israel. Eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Ele basicamente reclama do método. É quase cômico. Ele está a um passo da cura e quase vai embora por puro orgulho. Quase. Ele só obedece porque um dos servos dele, com muito bom senso, o convence. Ou seja, a cura dele não vem de uma fé pré-existente, mas de uma obediência. Relutante. De última hora. E mesmo assim funciona. E mesmo assim, depois do 7º mergulho, a pele dele se torna como a de uma criança. Quer dizer que o cara reclama do método, obedece por insistência dos outros, e mesmo assim é curado? Isso quebra todas as regras de fé e obediência que a gente ouve por aí. Exatamente. O padrão que a fonte identifica em todos esses casos, o coxo resignado, o paralítico focado no ritual e o general pagão arrogante, é o da surpresa e da quebra total de expectativas. Uhum. A bênção flui por canais inesperados para pessoas que, pelas nossas regras, não seriam as escolhidas. O objetivo, segundo a argumentação, é deixar claro: a ação é divina, não uma recompensa por um comportamento humano exemplar. Certo. Entendi o padrão. A escolha é sempre a mais inesperada. Mas a pergunta que fica é: por quê? Por que esse método tão imprevisível? Isso não gera uma certa insegurança? A fonte oferece uma resposta para isso? Sim, e aqui a gente chega no coração do argumento. A razão para esse método surpreendente é profundamente psicológica e teológica. É para evitar que nós, seres humanos, tomemos o crédito para nós mesmos. Agora as peças começam a se encaixar. É uma proteção contra o nosso ego. Comum, o viés de autoconveniência, né? A gente tende a atribuir sucessos ao nosso próprio esforço e fracassos a fatores externos. Passei na prova porque estudei muito, fui reprovado porque a prova estava difícil. Isso, a fonte argumenta que o método divino aqui funciona quase como um hacker dessa tendência humana, forçando o reconhecimento de uma causa externa e superior. E o exemplo clássico que a fonte usa para isso é a história de Gideão, certo? Perfeito, a história de Gideão é a ilustração máxima desse princípio. Israel está para lutar contra um exército inimigo gigantesco. Gideão consegue juntar um exército de 32 mil homens. Um número respeitável. Sim, ele deve ter se sentido finalmente pronto, confiante. E a primeira instrução que ele recebe de Deus é: você tem gente demais. Obedece, dispensa os medrosos e fica com 10 mil. Ainda é um bom número. Mas não para por aí. Não para. Deus diz: ainda tem gente demais. E aí vem o famoso teste das águas, e o exército é reduzido a apenas 300 homens. De 32 mil para 300. Menos de 1% do exército original. É uma estratégia militar suicida. E a Bíblia é explícita sobre o porquê disso. Deus diz a Gideão: para que Israel não se orgulhe contra mim dizendo: a minha própria força me salvou. Fica inegável, se eles vencessem com 32 mil homens, a história seria sobre a estratégia de Gideão, a coragem dos soldados. O poderio militar de Israel. Exato.
vencendo com 300 homens usando trombetas e tochas. A única explicação possível é uma intervenção divina. A glória não tinha como ser roubada. E é essa lógica que a fonte aplica ao nosso contexto. O sermão faz uma crítica direta à tendência contemporânea de dizer: o milagre aconteceu porque eu jejuei por 40 dias. A cura veio porque eu orei com muita fé. Eu sou fiel e por isso fui abençoado. A ênfase no eu. A fonte sugere então que essa atitude pode, na verdade, bloquear a ação que se espera. Exatamente. A ideia é que se Deus percebe que a pessoa vai usar a bênção para se vangloriar, para construir um monumento ao próprio ego, Em vez de orar a fonte da bênção. isso, ele pode simplesmente optar por não agir daquela forma. A crítica se estende também à prática de atribuir o poder a figuras humanas, a pastores, pregadores, ou a objetos em vez de direcionar o reconhecimento à fonte original. Mas isso nos leva a um dilema. Se a nossa preparação, nossa fé, nosso esforço não são os gatilhos, então a gente não deve fazer nada. A gente só senta e espera. Isso não leva a uma passividade? Ótima pergunta. É a objeção mais óbvia, e a fonte se antecipa a ela. A questão não é não fazer nada. A questão é a motivação e o entendimento do processo. Certo. E aqui se faz uma distinção crucial entre insistência e teimosia. Insistência e teimosia. Na prática, a linha parece bem tênue. Como a gente diferencia uma da outra? A diferença, segundo a análise, está no ponto de partida. Insistir em algo que você buscou e entendeu ser a vontade de Deus para sua vida é perseverança, é positivo. Certo, tipo, você sente uma direção clara para um projeto, encontra obstáculos, mas persiste porque tem uma convicção. Exato. Isso é uma coisa. A teimosia? A teimosia seria... A teimosia é insistir num desejo puramente pessoal, numa agenda própria, sem nunca ter parado para perguntar se aquilo se alinha a uma vontade maior. É tentar forçar a mão de Deus para que ele valide o seu plano. Entendi. A fonte sugere que antes de começar a pedir incessantemente por algo, o primeiro passo deveria ser outro. Qual seria? Mudar a pergunta. Em vez de chegar com uma lista de exigências e dizer: Senhor, eu quero isso, isso e aquilo, a oração inicial deveria ser: Senhor, o que o Senhor quer para minha vida nesta área? Qual é a sua vontade? Uau, isso muda toda a dinâmica. Totalmente. Deixa de ser uma transação onde eu tento barganhar para conseguir o que eu quero e passa a ser uma relação de confiança, onde eu busco me alinhar a um plano que pode ser muito diferente e maior do que o meu. A insistência vem depois da clareza, não antes. Isso reorganiza toda a nossa forma de pensar sobre oração e fé. Então, se a gente for resumir a jornada que fizemos hoje com base nessa fonte, saímos de uma lógica de causa e efeito para uma lógica de soberania e surpresa. Exato. A mensagem central é que os caminhos divinos frequentemente desafiam nossas expectativas. A intervenção pode vir justamente quando não criamos o cenário perfeito, quando nossa fé está abalada ou quando nos sentimos totalmente desqualificados. É um convite a depender menos das nossas próprias ações, dos nossos rituais. E a confiar mais numa força maior que opera com critérios que muitas vezes estão além da nossa compreensão. Uma força que, pelo que vimos nos exemplos, parece ter um prazer especial em nos surpreender, em quebrar nossos roteiros.